O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde Jesus morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos nesta igreja e são muitos hoje aqui neste templo e demos graças a Deus por esse desejo que todos nós temos de escutar a palavra de Deus, de buscar o ensinamento de Jesus para a nossa vida, porque nós queremos acolher Jesus, apesar das nossas dificuldades, das nossas dúvidas e incertezas e até de infidelidade. Nós, no entanto, demonstramos assim o nosso desejo de querer seguir Jesus. E Jesus nos acolhe. Jesus fala para nós, fala ao nosso coração. E assim, escutando a palavra de Deus, com docilidade e com amor, que a nossa vida vai se transformando e, pouco a pouco, nós começamos a seguir realmente o caminho que conduz para Deus. João, evangelista, nos fala hoje, na primeira leitura e no Evangelho. Na primeira leitura, João se dirige às pessoas chamando-os de filhinhos, filhinhos. E assim João demonstra o seu coração paterno. João era um discípulo amado de Jesus e João amava o Senhor. E aquele mesmo amor que João tem para com Jesus, ele tem para com os seus irmãos, para com os discípulos de Jesus. Portanto, João mostra o seu coração paterno e também fraterno. João usa esta linguagem carinhosa, dirigindo-se às pessoas, filhinhos. Isto já é um ensinamento para nós. Nos nossos relacionamentos com as pessoas, com nossos irmãos, devemos ter sempre uma linguagem dócil, uma linguagem que exprime o nosso amor, o nosso sentimento de fraternidade para com os nossos irmãos na fé,
Nós precisamos nos nossos relacionamentos diários dessa mansidão, dessa humildade, desse amor para com as pessoas, porque já é um testemunho de fé o modo como nós nos dirigimos, como nós tratamos as pessoas. Quantas vezes nós saímos satisfeitos de um local onde encontramos uma pessoa que nos acolheu, que nos deu atenção, que nos deu uma palavra de incentivo. Assim devemos fazer, é assim que João se dirige às pessoas, e é assim que todos nós que amamos o Senhor devemos dar o nosso testemunho. É um testemunho de fé. Quem ama o Senhor tem o coração capaz de acolher, de valorizar, incentivar as pessoas. E João está preocupado com os discípulos de Jesus, porque há muitas tentações, há diversas doutrinas, há diversas situações que podem desviar os discípulos de Jesus do caminho verdadeiro. Por isso ele diz que ninguém vos desencaminhe. O verdadeiro discípulo de Jesus procura seguir esse caminho traçado e não se desvia dele. E o modo de desviar-se do caminho de Deus é praticar a injustiça, porque a injustiça é completamente contrária à vontade de Deus. Quem pratica a injustiça não vem de Deus, porque Deus é justo. Portanto, se alguém diz que conhece a Deus, mas pratica a injustiça, então esse seu conhecimento de Deus não é verdadeiro. Se alguém diz que é discípulo de Jesus, mas pratica a injustiça, não conhece a Jesus, não é o verdadeiro discípulo de Jesus, está enganando a si mesmo, porque a injustiça é um dos maiores pecados que uma pessoa pode cometer. Por isso João diz: aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. O discípulo de Jesus que vive em Jesus não pode ter uma conduta comprometedora e que desvia do caminho de Deus. Deve ser coerente, deve evitar o pecado, porque o pecado destrói a vida humana, a vida sua e a vida das outras pessoas. O pecado vem do diabo, diz João, porque ele é pecador desde o início. Aquele que vive em Deus, que tem a semente de Deus em si, procura ao contrário, fazer o bem, procura praticar a justiça, procura evitar de ofender os seus irmãos na fé. E diz ainda João: nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Portanto, duas palavras que João usa aqui, importantes para nós: justiça e amor. Praticar a justiça e amar o irmão. Quem faz isso é verdadeiro discípulo de Jesus. Quem comete a injustiça e quem não ama o seu irmão não é verdadeiro discípulo de Jesus. Portanto, devemos sempre fazer uma reflexão na nossa vida e nos esforçarmos sempre para praticarmos a justiça no mundo em que vivemos e que nós reclamamos continuamente das injustiças que nós vemos no dia a dia. E nós, como discípulos de Jesus, devemos então fazer o contrário, esforçar-se para praticar a justiça e para amar de verdade. Como João também diz, devemos amar por atos, por gestos concretos e não por palavras. João evangelista veio preparar o povo para receber o Messias.
aqueles que queriam seguir, aqueles que queriam receber o Messias, começavam a ir até João, como nós já lemos e refletimos nos evangelhos, nos trechos do evangelho destes dias. Iam até João para receber o batismo. E João tinha diversos discípulos que estavam justamente se preparando nesta ânsia, nesta expectativa de receber o Messias. E João está com 2 de seus discípulos quando Jesus vem ao seu encontro. E João então aponta para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus. E esses discípulos de João, que estavam, como já disse, se preparando para receber o Messias, imediatamente deixam João e começam a seguir Jesus. Deixam João, que estava pregando, anunciando a vinda do Messias, e agora seguem o próprio Messias. João começa a sair de cena. João não está preocupado se agora ele não é mais seguido pelos seus discípulos. Não importa. O importante agora é que eles sigam Jesus, porque ele veio justamente para isso, para apontar o caminho e para apontar quem era o Messias. Por isso esses discípulos imediatamente seguem Jesus, começam a caminhar atrás de Jesus. Este gesto de discípulo que segue o Mestre. E Jesus se volta então para eles e pergunta: o que é que vocês estão procurando? E eles respondem: Rabi, onde moras? Mestre, onde moras? E Jesus responde: vinde ver. E eles vão ver onde Jesus mora e ficam com Jesus. Onde Jesus morava? Não sabemos. Jesus diz que o Filho do Homem não tinha nem mesmo onde reclinar a cabeça. Mas vão ao local onde Jesus estava naquele dia e ficam com ele. E o resultado deste ficar com Jesus é que eles se encantam pela proposta de Jesus. Tanto que eles se encantam com as palavras de Jesus, pela pessoa de Jesus, que André, um dos discípulos que tinham ido com Jesus, seguindo Jesus, vai encontrar o seu irmão e diz para ele: nós encontramos o Messias, nós encontramos o Cristo. E leva o seu irmão até Jesus. E Jesus olha para Simão e diz: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Também ele é chamado, convidado por Jesus para ficar. E assim eles começam este caminho de seguimento de Jesus. Ora, é muito importante para nós a atitude de André. Ele vai ter com seu irmão e convida-o, diz para ele, dá esta notícia: nós encontramos o Messias, e leva o seu irmão até Jesus. Nós também hoje somos discípulos de Jesus, e nós deveríamos ter também esta certeza, essa convicção de que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é o Salvador. Deveríamos fazer uma experiência profunda da pessoa de Jesus, e isso deveria nos entusiasmar para que nós saiamos da igreja, saiamos a convidar as pessoas. Eu conheci Jesus, eu conheci o Messias. Dar esse testemunho de fé. Evangelizar é justamente isso, é falar para os outros da pessoa de Jesus Cristo, é testemunhar: eu encontrei o Senhor, Ele transformou a minha vida. Esse testemunho
que deve levar as pessoas, suscitar nas pessoas o desejo também de fazer essa experiência, de conhecer Jesus. O nosso papel é justamente levar até Jesus. Foi o que fez João Batista, foi o que fez André. Mas é importante que nós façamos a nossa experiência desse encontro, para que o nosso testemunho seja credível para as outras pessoas. O Papa Francisco, ele diz, falando da evangelização, ele diz que para evangelizar é necessário que nós tenhamos convicção. E ele diz, esta convicção é sustentada com a experiência pessoal, constantemente renovada de saborear a amizade e a sua mensagem, a mensagem de Jesus. Não se pode perseverar em uma evangelização cheia de ardor se não se está convencido por experiência própria de que não é a mesma coisa ter conhecido Jesus ou não conhecê-lo. Não é a mesma coisa caminhar com Ele ou caminhar tateando. Não é a mesma coisa poder escutá-lo ou ignorar a sua palavra. Não é a mesma coisa poder contemplá-lo, adorá-lo e descansar nele ou não fazer isso. Não é a mesma coisa procurar construir o mundo com seu evangelho, em vez de fazer isso unicamente com a própria razão. É uma diferença muito grande a partir da experiência. Então somos convidados hoje, a palavra de Deus nos convida a testemunharmos Jesus, levá-lo aos nossos irmãos, mas com a nossa convicção pessoal, a partir de uma experiência profunda. Aí nós podemos dizer também, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus, eis o Messias. Nós podemos dizer para os nossos irmãos, Jesus é Ele que transformou a minha vida, nele está a salvação. Vamos buscá-lo, vamos segui-lo. Que todos nós então façamos essa experiência. Nós que recebemos Jesus, fazemos experiência desse encontro na Eucaristia. Depois da consagração, o padre apresenta o corpo e o sangue de Jesus, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós recebemos, fazemos comunhão com Jesus. E essa experiência deste encontro deveria nos entusiasmar para sairmos e dizermos para os outros da nossa experiência de fé com Jesus. Que o nosso coração, então, seja fortalecido por esse desejo de encontrar sempre mais o Senhor e com coração ardoroso possamos evangelizar, sermos instrumentos de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.